Estou muito feliz em poder acolher uns escritores muito empenhados, muito dedicados na causa da juventude, muito conceituados no Brasil. Sandra Popó, que prazer, muito prazer. Boa tarde, que alegria estar aqui. Eu tive problemas técnicos aqui para conectar, peço desculpas, mas eu não queria desistir nem de jeito nenhum dessa roda de conversa sobre literatura, que é minha paixão, sobre a criança, que é algo assim que move meu coração também. E a minha história com a literatura começa na infância. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul e eu nasci com fome de livro, só que onde eu morava não tinha muito livro, não. Então eu sonhava com os mundos imaginários e tinha uma intuição de criança assim muito forte. Às vezes eu parava, olhava para o tempo, para o céu e intuía uma fenda do tempo. E eu fui crescendo com isso e as minhas professoras foram maravilhosas, porque começaram a abastecer esse imaginário com livros. Então, a minha formação literária foi dessa forma e eu fui pelo caminho da comunicação, estou formada em comunicação, mas chegou um tempo que esse amor pela literatura, pela arte literária, foi se tornando maior e eu comecei a contar histórias. E aí eu já estava na Bahia. Então, assim, foi uma mistura de culturas. Eu comecei a contar muita história para as crianças e fui aprendendo muito com elas. Porque a criança tem um fenômeno riquíssimo, que é a escuta sensível, né? Aquela escuta lúdica, que ele para tudo e não escuta só com os ouvidos. Escuta com a pele, ele escuta com os olhos, e isso foi maravilhoso, eu cresci muito nisso, e então criei um projeto literário chamado Alfabetizando a Emoção, porque conectava, né, a emoção, a literatura, a contação de histórias. Então, passei a visitar escolas, viajei o Brasil, contando histórias, e fazendo livros também com um enfoque na natureza, porque a criança tem uma ligação forte, né, com a natureza também. E depois surgiu a pesquisa, né, que eu fiz um mestrado explorando justamente arte literária com foco na ludicidade, e agora estou fechando o doutorado com a didática criativa, com o meu grupo de pesquisa todo de pesquisadores da ludicidade. Então, assim, a leitura me formou, a literatura mudou completamente a minha vida, desde o início lá do interior até aqui. Eu devo muito, né, a esse mundo literário, as suas possibilidades, e eu não posso fazer outra coisa senão levar até as crianças, né, com projetos sociais, doação de livros, levar tudo isso para a criança que me representa, que foi aquela criança, né? Eu fui aquela criança que não tinha livros, mas o livro veio até mim. Então, eu gosto dessa ideia de ser ponte para o círculo mágico da leitura, da contação de histórias, de tudo isso. Bah, je suis désolée, tout à l'heure, il y avait beaucoup de bruit, j'arrivais pas à tout à fait capter. Donc, désolée. Donc, Sandra, elle a eu un problème technique, mais elle a voulu être là parce qu'on parle justement d'un thème qui la tient à cœur, que c'est l'enfant. Déjà, la littérature a beaucoup d'influence dans sa vie depuis petite. Elle a dit qu'elle est née avec une fin du livre. Je sais pas si ça existe cette expression en français, mais elle a dit non. Elle avait beaucoup d'envie de connaître les livres. Elle a commencé avec une intuition très forte. Elle s'arrêtait dans la rue et c'était comme une sorte de ouverture dans les temps. Elle avait un imaginaire très riche.
Et donc, du coup, ses professeurs ont aidé à développer cet imaginaire très riche et en lui donnant des livres. Et donc, du coup, elle avait cette nécessité de lire, de connaître les livres. Elle s'est diplômée en communication, mais après, la littérature s'est imposée. À cette époque-là, elle était à Bahia. Et donc, elle a travaillé avec les enfants. Elle travaille avec les enfants. Et là, elle a appris beaucoup avec les enfants. Elle a dit que, il y a beaucoup de choses. C'est très riche quand on observe les enfants. On apprend beaucoup. Elle a parlé, par exemple, qu'ils ont une écoute sensible, qu'ils n'écoutent pas qu'avec l'ouïe, mais aussi avec toute la peau, les yeux, et qu'elle a beaucoup appris avec ça. Et elle a fini par créer un projet qui s'appelle alphabétisation d'émotions, en fait. Donc, c'est lié avec la contation d'histoires. On raconte des histoires aux enfants. Beaucoup d'histoires sur la nature, parce que les enfants sont très liés à la nature. Et elle a fini par faire un master aussi en littérature qui prenait en compte cette partie de la ludicité dans la littérature. Et comme la littérature a changé sa vie, elle considère que la littérature a changé sa vie. Elle aussi a voulu s'en servir de la littérature pour faire des projets avec les enfants et faire un peu changer e enriquir le mundo dos enfants aussi. Sandra, você é editora também, e você edita livros infantos juvenis. Te apresento aqui um montão de escritores maravilhosos. Não, eu conheci você através do nosso amigo Victor, que está aqui em Marsella, que participa do Palavras e Maravilhas. Que bom saber. Exato. E a gente estava com um projeto no ar que é justamente essa proposta, né, de despertar o interesse da criança para a vida, para uma profissão, para uma arte que seja, através das artes circenses, né, e através da música. Lembra desse projeto? Sim, sim. Isso. Então, o que eu gostaria de saber de você em relação aos livros que você publica, se você trabalha qual o elo, eu gostaria que você fosse nos colocar aqui a importância dessa literatura sobre fantasia para ajudar uma criança a apreender a vida, o futuro, o seu futuro. Sim, eu considero muito importante porque a dimensão da leitura, da vivência, tem uma autora portuguesa que fala de experivivência. Então, uma criança pode ter um universo, digamos, de atuação, de contexto social limitado, mas a leitura abre portais incríveis para ela se ver, como alguém falou aí, Aline, né? Para que a criança se veja, Simone também falou do MED, a criança precisa se ver, né? Então, eu tenho um carinho, assim, pela realidade da criança. Esse livro que eu trouxe, Pé de Palhaço, Pé de Bailarina, por exemplo, tem o palhacinho, o palhacinho é negro, a bailarina também, e são detalhes que não são detalhes, né? Porque você está num país que tem uma população negra e que não é representada devidamente na literatura como uma bailarina, né? Agora já tem muita publicação, mas quando eu criei essa história, não era tanto assim. E é incrível porque, principalmente na Bahia, em algumas escolas que eu visitei, havia o autopreconceito, a autorrejeição ainda de criança com relação à própria cor. E é um trabalho que tem que ser feito muito, sabe? Para tirar uma carga cultural sobre a criança. Então, esses temas sensíveis, eu gosto de tratar, mas tratar de uma forma poética, não uma forma panfletária, nada assim, mas com aquela sensibilidade, porque a criança é muito inteligente e ela capta tudo isso. Então, o que eu gosto de publicar, né, e esse projeto também do Vitor tinha esse lado, né, do circo, da alegria. O livro Pé de Palhaço, Pé de Bailarina retrata justamente os artistas, é uma homenagem aos artistas de rua, né, que alegram nossas cidades. Essa essência, né,
de enfrentar um mundo hostil, fortalecido pela arte, pela literatura, pela poesia, pela educação do imaginário. A criança amplia suas possibilidades, ela se vê melhor quando ela conhece outros mundos, né, através da literatura. Então, como escritora, como editora, produtora editorial, eu vou por este caminho. Né? Tem um projeto lindo também que eu faço parte, que é Jorginho Amado. Imagine Jorge Amado, menino. E aí eu crio os textos, né? Eu venho da 3C, a editora, e é maravilhoso, porque a gente entra em contextos de hoje, em paisagens do nosso Brasil, com um personagem que existe, então instiga a criança. Jorginho Amado é aquele escritor famoso, é aquele escritor famoso, mas o sonho de Jorge Amado era escrever para a criança também, ele escreveu um ou dois livros só, mas agora a gente continua a história dele, e a criança participa de tudo isso. Então, o que me move como escritora e editora é por aí. Obrigada, muito obrigada. Regina, quer traduzir? Oui, je vais essayer. Du coup, Sandra parlait que la littérature est très importante dans le développement de l'enfant. Elle a cité une auteure portugaise qui parle d'expériences vécues. C'est une union entre l'expérience et le vécu. Et que l'actuation, que même quand l'enfant a un contexte de vie limité, très limité, le livre, il ouvre les portes pour ses enfants, pour que l'enfant il puisse aussi se voir. Par exemple, là, dans les livres Pieds de... J'ai oublié les pieds de clown, pieds de ballerine. J'ai oublié les mots clown, en fait. Là, ils sont noirs. Les clowns et la ballerine sont noirs. Et donc, ce sont des détails petits, mais qui sont très importants dans un pays où la plupart de la population était noire et pas représentée. D'accord? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de publications qui font ça, mais à l'époque où elle était à Bahia, ça se faisait pas beaucoup. Il y avait beaucoup utiliser ces éléments pour réfléchir à ça. Il existait beaucoup d'enfants à cette époque qui n'étaient pas bien dans sa peau, qui voulaient changer la couleur de peau, par exemple. Et donc, il y avait tout un travail pour essayer de les faire se sentir représentés et en plus de ça, apporter dans ces histoires la joie, pour aussi faire face à un monde hostile. Et la façon de faire ça, c'est par une ampliation de l'imaginaire. Et ça, c'est son chemin en tant qu'éditrice. C'est ce qu'elle veut faire en tant qu'éditrice. Elle a raconté aussi dans un projet qu'elle a de parler de Jorginho Amado. C'est Jorge Amado, l'écrivain brésilien, les grands écrivains brésiliens, en imaginant comment il était quand il était petit. Et Jorge Amado lui-même, il a voulu écrire pour les enfants. Et donc, du coup, elle fait ce travail avec la maison d'édition 3C. Voilà. Merci beaucoup.